Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começando Estilo TPM, um espaço para a gente conversar sobre moda, identidade e estilo. E hoje o nosso tema é maternidade, transição de carreira, moda e o processo de se reencontrar, que é algo que muitas mulheres vivem ao longo da vida delas. Eu sou a Cássia Garcia, sou consultora de imagem, docente de moda e mentora de consultoras. Oi, tô de volta. Eu sou a Mayara Marques, formada em Relações Públicas e dona de uma loja que é a paixão da minha vida. E a gente tá aqui hoje com uma convidada que eu tô curiosíssima, já no clima das mães. Esse mês é especial. A gente tem bastante contato pela internet, né, Carol? E hoje a gente vai conhecer mais a fundo a história dela, que é uma empreendedora, não só na loja, mas na vida nata. Sim, Cuida mãe de uma de 3, família. passou por transição de carreira e nessa terceira gestação viveu o processo de se reencontrar, né, Carol? Seja Isso aí. bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Tô meio nervosa aí, primeira Fica vez, mas vamos lá. É tranquilo. Todo mundo que chega aqui fica um pouquinho nervoso, mas depois, na hora que acaba, fala, nossa, já acabou? Então. Tão rápido, tão rápido. né? Uhum. Carol, pra quem não te conhece, conta um pouquinho sobre quem você é, um pouquinho da sua jornada até esse atual momento com as semijoias. Tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano. Sou formada em fisioterapia, trabalhei com dermatofuncional. E tenho cursos da Renata França, sempre gostei de atender mulheres, né, trazer autoestima. Só que com as gestações, o consultório não batia aí com a agenda das crianças. E foi quando eu pensei, né, na transição de carreira. Sou de São Sebastião. Casei, vim morar em Pinda. Tô morando em Pinda já vai fazer 14 anos. E é isso, comecei a empreender, vai fazer 1 ano com as semijoias. Mas não é um negócio novo, não. Eu já vendia isso na faculdade. Já vendi prata, já vendi semijoias, né? Então já é algo que sempre veio comigo, assim, desde de adolescente, né? Meus pais são comerciantes, então acho que esse negócio de empreender e de vender já tá na veia, assim, de comércio. Então, Já viveu, sempre né? fui Os vendedora, acessórios sempre estiveram teve presentes na sua vida. Como dizia alguns amigos, né? Que eu era muambeira quando era mais nova. Pura, sempre bom. tem. Eu sempre saía com minhas malinhas, então... Não é algo tão novo, mas eu fiz uma faculdade, né? Uma profissão. Quando a gente tá ali adolescente, né? A gente parece que tem que seguir esse caminho aí. A gente faz as escolhas, escolhi a fisioterapia. E no meio disso, depois foram vindo, né? Depois da maternidade, tudo muda. Então... E você mãe de 3, né? Acho que todas as gestações devem ter tido um impacto na sua vida. E como que foi? Desde a primeira e até essa última, que eu acho que foi que teve a mudança um pouco mais radical, né? Profissionalmente falando. Cada uma teve cada gestação é uma. Não é, nenhuma é igual. A Clara, que foi a primeira, assim, é um 360, né? É um looping. Você, né, não tem hora para acordar. Ou quando tem, você tem organização da sua agenda, seu tempo, enfim. E então, eu tinha acabado de abrir um consultório em Pinda, tinha acabado de casar. Abri o consultório e fiquei grávida. Então, eu tive É um momento em que a gente se deixa completamente de lado, né, Carol? Porque é o primeiro filho, né? Sim. Eu ainda não passei por essa experiência, mas eu imagino ter em contato com mulheres, muitas mulheres, né? E muitas relatam isso, né? Assim, acaba sendo a mais difícil do ponto de vista de redescoberta, porque todas as outras esferas acabam sendo deixadas de lado pra gente ser mãe 100% do tempo. Aí é difícil, né? Porque você tem que conciliar. Então, tipo, eu tinha acabado de abrir e fiquei grávida. E a intenção de abrir a clínica era realmente estruturar
pôr físio para atender para você e você conseguir administrar aquilo ali e formar sua família, ter os filhos, né? Mas o negócio aconteceu antes do processo ali de você ficar conhecida, tinha acabado de chegar na cidade e tal. E então, assim, teve várias dificuldades, assim, eu treinei a menina a gestação inteira. Quando a Clara nasceu, ela passou por dificuldades aí particulares e me deixou, assim, no momento que eu mais precisava, sabe? Então, você pensa assim, poxa, você treinou 9 meses a menina para trabalhar para você ali, quando, né, o bebê seu ia nascer, me vi sozinha, tipo, não precisava nem ter treinado. Eu já tinha treinado até 9 meses depois. A gente toma uns reveses, né? Sim. E a gente Então, é a gente pela então gente, você não dorme né? de madrugada. Então, assim, com 30 dias eu já estava de volta no consultório atendendo. Olha Tipo, só. 7 horas da manhã tinha paciente. Com uma recém-nascida. Isso é uma recém-nascida. coisa que eu vejo muito em empreendedoras. A licença maternidade dura Não existe, né? 30 dias. E olha lá. Se ela durar 30 dias. É muito, mas eu tô vendo, assim, que eu acompanho aí, né, pelo Instagram e tal, já acompanhei. Eu vejo as mães, tipo, 30, 35 dias já voltou ativa de novo. Literalmente se virar nos 30, né? Não era um empreendedorismo com as semi-joias, mas era dentro, né, da fisioterapia. Sim. E como é um equilibrar pratinhos também, né? Exatamente. Que fisicamente era uma licença, mas com certeza, né? A gente tá ali no celular com o paciente, com tem como, cliente, né? organizando, enfim, planejando pra e organizando você- uma clínica também para ela funcionar, para você voltar a atuar e ela tá minimamente, né, funcionando ali. E não Com é fácil certeza. mesmo. E falando do terceiro filho, né, o do Pedro, ele veio acompanhado de muitas mudanças. Do Pedro, depois da Clara, assim, não dei conta ali da clínica, do consultório, mão de obra é difícil. As pessoas se identificam muito com você também ali na hora do atendimento. E às vezes quer você, não quer a outra pessoa. Tá Sim. indo ali, né, por causa do seu nome, de você e tal. Então, tive essa dificuldade ali de achar alguém que vestisse a camisa ali junto comigo, que fosse ali parceira. Eu não conhecia também muita gente na cidade. Médicos para indicar paciente. Então, assim, quando eu fechei a clínica, que eu comecei a engatar ali contato com médicos, com endócrino, com dermato, né, que faz parte ali da minha área. E então, quando já estava dando 5 anos da Clara ali, que a gente, né, queria ter outra, eu falei, não quero passar por todo esse processo. De tipo, recém-nascido, eu não sabia se eu fico em casa dando mamar, se eu vou atender, e se eu tô atendendo, como que tá ali com a funcionária, né? Você tem que confiar numa funcionária para deixar ali. Da Clara eu tive sorte, assim. Mas ela já era mais senhora, né? Saiu logo, e aí quando eu tava grávida da Bruna, eu tava nesse processo de procurar, Encontrar alguém. Então, falei, não quero passar por isso, de novo. Aí a gente fechei a clínica. Engravidei da Bruna. Quando a Bruna estava com 2 anos, não aguento mais, preciso voltar a atender. E aí foi quando eu montei um outro consultório. Aí foi quando eu conheci a Cássia. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a Cássia também, acho que estava no Tava processo de transição iniciando, também, né? tava fazendo o processo de transição de carreira também nessa época. E aí estava começando com a consultoria de imagens. Aí a gente fez uma parceria ali, né, de atendimentos, né, para ajudar uma a divulgar a outra. E tava indo super bem, só que foi no meio da pandemia isso, né? Eu abri um consultório na segunda, quarta-feira fecha tudo. Olha, foi meados de março, né? Eu lembro Foi. muito bem, porque eu fiz 30 anos no dia que entrou o plantão na TV Nossa. e fecha tudo e aquela coisa ninguém sabia, né? O que estava realmente acontecendo. E foi uma reviravolta na vida de todo mundo. Mas depois né? que passou tudo isso, o consultório foi bem, tava indo bem, investi no equipamento lá de radiofrequência e tal, cavitação. E aí eu fiquei grávida do Pedro. Dele foi surpresa. Foi o quê? 1 ano e meio depois que eu já estava no Acho que consultório? foi. Assim, 1 ano e meio que eu estava no consultório e aí eu não podia atender com esse aparelho. Que era um por aparelho de restrições investimento alto, assim, não podia fazer radiofrequência. por conta da maternidade, né? Da Aí gravidez. logo, né, acabei desfazendo dele. Só que aí tive problemas de saúde mesmo na gestação, de repouso. Então, com 3 meses, já não conseguia ficar de pé muito tempo para atender.
Então, ali eu já tive que tomar a decisão de vender o consultório de novo. Porque eu já pensava assim, 5 meses grávida. Mais uns 5, né? Só que se tiver que ficar com o bebê, já vai dar 1 ano. Então, tipo... São múltiplas decisões e muito Sim. importantes, que a gente tem que pensar não só na gente, Refletem, no bebê, né, em muitas nos funcionários escolhas. que estão com a gente, no equipamento se fica ou se vai, no Nos ponto clientes. se loca ou não Nos loca, clientes, nos tudo. clientes, com E- certeza que, né, se Puta, trabalha. será que eu Sim. continuo? Será que eu ponho alguém? Será que, né, põe uma outra físio? Vou ter que ir atrás. E aí você tem aquela despesa, aquelas coisas do consultório que não é planejamento você que está ali, mínimo, né? você É vou difícil estar lá de- em casa, como que eu vou administrar isso? Como que eu vou fazer? Pensa, mas é aquela dó de fechar um negócio que você montou de novo com todo o seu sonho, que ficou lindo, Do seu né? jeitinho, era lindo o consultório. Mas não tinha o que fazer. Eu fui mais racional aí do que emocional. E dei sorte também. Achei uma físio logo de cara, assim, que estava chegando também em Pinda e comprou o consultório. E aí fui viver a maternidade mais tranquila, assim, digamos, né? Mas não foi fácil, não. Descobri que estava grávida de terceiro. Ai, meu Deus, tudo de novo. Eu tenho uma irmã bem mais jovem do que eu e a minha mãe descobriu, assim, eu já tinha quase 15 anos, o meu irmão tinha 10 anos e ela se viu grávida. Super imagina. de repente, né? Eu lembro, ela tinha 42 anos na época e descobriu, ela já estava de 14 semanas. Magra, tinha acabado de passar por um processo profissional, assim, defendido doutorado. E então tava já fazer mais de 11 meses sem menstruar e até o próprio gineco, quando ela voltou a fazer o check-up, que tudo passou, enfim, ela foi aprovada, ele mesmo falou, não, é só por check-up, porque, né, faz tanto tempo, talvez seja uma menopausa precoce. Foi ver, ela estava grávida e olha, balançou as estruturas da minha casa toda e eu mesma, assim, né, já era adolescente, assim, falei, meu Deus, um bebê aqui. Mas, olha, filho, é sempre uma bênção, né? Então, Não, assim, Pedro... desestruturou tudo, foi uma surpresa para ela, assim, né? Ela também ficou assustada pela idade. Hoje a gente vê, né? Putz, 42 anos, tá super jovem, mas a gente tem, hoje, né? Restrições, enfim, né? Ela ficou bastante assustada, mas depois redescobriu tanta coisa, né? Nossa, o Pedro ressignificou tantas coisas, assim, depois que ele nasceu. Mas no começo, assim, as meninas, né? Tipo, a Clara chorava tanto. Acho que pela diferença de idade, a gente não sentiu tanto. Chorou porque eu mas... fiquei grávida, depois chorou porque descobriu que ia ser menino. Porque tem aquela fase que os meninos são pentelhos, os meninos bagunçam. Pegar minhas coisas. Quero irmão menino, elas queriam outra menina, né? Mas hoje eu posso dizer que elas são felizes com o Pedro e ele então. é a cerejinha do bolo. E acho que a gente não consegue mais nem imagina imaginar vida sem ele, assim, né? Tipo, como que não existia ele, Uhum. né? Estaria Ele totalmente é um incompleto, mimado, né? Porque O bendito fruto entre as mulheres. Exatamente. A Clara mima, a Bruna mima, ele faz mãe, elas ficam lá em cima dele. Eu falo, gente, assim não dá, né? Nem parece que tava chorando, né? Há uns dias atrás aqui, que não queria o irmão. Mas E o que mais te marcou nesse período de transição? Desde que o Pedro veio para você empreender aqui nas Semijoias? De marcar, assim... Acho que essa chama, né? Assim, do mesmo jeito que lá você comentou, né? Na segunda gestação, quando falou, putz, preciso, depois de 2 anos, voltar a fazer algo. E na terceira, quando começou a formigar mais cedo, isso né? já existe dentro de mim, assim. O Pedro, apesar de ser um bebê super tranquilo, assim, das 3 gestações, assim, dorme a noite inteira, não teve problema de comer, come tudo, que nem eu passei com a segunda seletividade alimentar. Ele teve os probleminhas dele, então 40 dias ele fez uma cirurgia, com 4 meses e meio ele teve bronquiolite, ele foi um bebê chiador, então assim, eu vivi a maternidade ali até os 2, eu falo assim, com experiência com 3, assim, 2 anos é quando você começa a se libertar, entendeu? Então, fiquei ali nesse processo e foi isso mesmo. 2 anos, ele fez 2 anos, ele foi largando as bombinhas dele, ele não foi parando de ter as crises que ele tinha, né? Porque ele tinha crise todo mês ele ficava doente. Eu tinha, acho que folga de uns 4 dias, uma semana no máximo. Começava tudo de novo. Então, tinha que acordar, fazer bombinha, tinha que ficar de olho, né? Pra não voltar a internar. Então,
Mas, quando foi dando 2 anos, quando eu fui vendo que ele estava melhorando, Começou a reacender a chama. Reacender a chama de voltar a ser eu de novo, né? Precisa achar a Carol de novo. A Carol, mulher, né? A mãe tava ali o tempo todo. E de voltar a trabalhar, né? Só que com o quê? Com a físio, de novo? Aí eu já estava meio desanimada. Montar outro consultório, começar tudo de novo, porque você tem as suas pacientes que passaram por você, já passaram. Você já eu já estava parada ali 2 anos, né? Ele já estava com 2, 3, mais a gestação. As pacientes que já passaram por mim já estavam em outra, né? Em 3 anos, quem precisa vai para outro profissional. Então, você buscar de novo todo esse, né? E outra, o consultório te prende muito. Eu não consigo trabalhar com eles, né? Eu tenho que sair, tenho que atender. O tempo que eu tô ali na sala, eu tô atendendo. Não dá para ter uma mãe chamando, que nem a gente tá ali fazendo reunião, tá ali vendendo, ou tô com o cliente, eles vêm, abraça, beija, sai, volta. Então, a transição de carreira foi pensada bem por isso mesmo, porque eu não queria... Encontrar uma coisa que te desse mais liberdade com eles, né? Exatamente. Não queria deixar... né, sair, ficar o dia inteiro fora e não participar de nada, não levar, não buscar, até porque a demanda é grande com 3, então quem que faria isso? Eu, apesar eu já não consigo fazer sozinha, já divido com meu marido, você leva, você busca, agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo. Então, imagina se eu trabalhar o dia inteiro, como que faz? Então, e aí a conta não fecha, né? O consultório você precisa trabalhar ali 8 horas, 10 horas atendendo, sabe? Pra valer a pena. Então... Quando eu punha ali, eu tenho 4 horas para trabalhar, o horário que eles estão na escola. A conta não fecha 4 horas de trabalho. Não vai. É o tempo de você, às vezes, né, fazer uma prospecção ali, arrumar alguma coisa no consultório, já deu tempo, tem que buscar as crianças. Nossa, pisquei, falei, com a menina que trabalha lá comigo já... vamos, tem que buscar atenção. Deu a hora. E apesar, assim, né, de ainda não ter o bebê, quando eu fiz a minha transição de carreira, também foi pensando nisso. No futuro eu era, né, mais jovem, eu tinha 26 anos na época, tinha uma rotina muito intensa, né? A gente não tinha possibilidade de um trabalho home office ainda, talvez na função que eu fazia daria, mas não sei se 100%, também se a empresa permitiria, mas foi pensando também, assim, como eu tenho muito esse sonho, uma hora quero ser mãe, em ter uma liberdade, assim, eu sei que a gente tem... Tudo tem seu ônus e bônus, né? Talvez uma licença maternidade, a gente estava contando aqui que as empreendedoras praticamente não têm uma licença maternidade. Mas em compensação, a gente consegue, em alguns momentos, riscar a agenda, ter eles por perto. Mas quando você pensa assim, em empreender, é fácil? Não é fácil. Né? Tudo tem seus prós e contras, suas dificuldades. Tem um lado bom e ruim. Não adianta a gente achar que vai ser maravilhoso. Se a gente, mesmo vivendo o nosso sonho, por mais que a gente ame, eu falo, gente, eu amo o que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa, assim. Não, hoje, assim, aquela frase clichê, né? De fazer o que realmente ama. Mas nem por isso existem os dias ruins, né? Tem dia que você tá cansada, tem dia que a agenda aperta, que você tá exausta, que tem cliente chato, né? E acontece um BO e você tem que resolver. Só que eu acho que quanto mais a gente ama o que a gente faz, mais leve se tornam os dias difíceis, né? De você encarar aquilo e falar, é só hoje, vai passar. Né? Então, aí só que quando você tá dentro de algo que já tá ficando maçante, né? E acaba assim, não é prejudicando, né? Não é prejudicando a palavra, mas assim, interferindo em outros momentos que você poderia ter, né? Aí já é algo talvez a se repensar. E não só em momentos, situações que a gente perde, mas muito na saúde, principalmente saúde mental, né? O momento que a gente fala tanto desse assunto, mas a gente sem querer, às vezes não vai percebendo e vai entrando em módulos automáticos, vai se deixando de lado, vai ficando mais deprimida, vai ficando mais triste, perde realmente aquele brilho no olho, como quando a gente tem, né, assim, quando atende uma determinada cliente ou quando consegue conquistar, enfim, algum projeto. E comigo também foi exatamente a mesma coisa. Tem a parte chata? Tem, sempre vai ter. Eu brinco, assim, parte fiscal, gente. Nossa, eu tenho uma loja... é a parte que eu menos gosto. A parte de gestão de pessoas é uma questão muito difícil. A parte de administrar. Agora, vender, conversar com as minhas clientes, trabalhar relacionamento, gente, isso é uma delícia. Fazer a curadoria, a gente pira junto, né? Quero tudo. Mas é isso, as dificuldades tem. O tempo parece que é menor, não é, de dedicação, não é. Nem um pouco. Se eu falar,
vender semijoias me ocupa menos tempo do que atender no consultório. Não, só que... Mas você tá dentro de casa, Só né? que eu tô dentro de casa. A forma que eu montei, né, também... montei um showroom dentro da minha casa, então eu tô ali com as crianças. Então, tem um funcionário, tem a babá, tem, né, que tá ali com as crianças ali na sala, mas tá ali. Eles vêm, eles falam comigo, volta. Preciso de alguma coisa, eu vou ali, né? Contato com eles, administro ali as brigas, as coisas que acontecem, né? Fora ali. E tô dentro de casa, né? E Precisa parar, precisa levar, precisa buscar. Volta de dentro de casa. Aconteceu alguma coisa, tá ali, né? E essa escolha do porquê da semijoia foi alguma influência da família? Não, ou... é uma coisa... Não, é uma coisa porque que você já vinha, sempre gostava. gostei, assim, a moda, o estilo, essas coisas assim, essa parte diferentes, né? Roupa e semijoia eu sempre gostei. Sapato, bolsa, tudo de mulher, né? A gente fala que eu consumo tudo. Então, eu já tinha vendido lá atrás. Então, quando eu fui pensar o que eu vou fazer, se eu não for atender, que é o que eu sei fazer, qual outra coisa que eu sei fazer e que dá para eu fazer com as crianças e que vai me fazer feliz também, né? Então, eu fui fazendo essas curadorias das semijoias. Cheguei lá para Limeira. Mas aí eu olhava as coisas e falava assim, gente, mas eu não vou usar isso. Mas eu não gosto disso. Eu já usava essas semijoias de marca. E aí, quando você usa as coisas de marca, é que nem roupa. Você começa a usar roupa de quando marca, a gente melhora. É muito fácil descer o acostumar negócio, com as coisas boas, né, gente? É difícil a gente voltar. Então, eu já usava as peças da Maria Dolores. Eu já tinha, né, as coisas. Então, assim, eu tinha um armarinho lá cheio de acessórios, cheio de bijuteria e tal. Quando eu fico adquirindo essas peças, assim... Eu já falava assim, gente, não consigo mais usar. Tipo, só quero usar esse, entendeu? Mesmo eu tendo só meia dúzia de coisas, só quero usar esse. Nem usava mais os outros. Então, quando eu optei, né, falei, acho que eu vou fazer isso. Quero ver se é isso que eu quero. Então, fui passar um final de semana lá para ver se era isso que eu queria, né? No mundo lá das semijoias. Mas aí eu olhava aquelas peças, eu falava assim, puta, mas não, acho que eu não vou conseguir vender isso. Porque a gente vende aquilo que a gente usa, aquilo que a gente representa, aquilo que faz parte da gente. E aí você vai buscar clientes que se identificam com você. Com né? certeza. Ainda mais agora no meio digital, que é o Pra momento estabelecer de essa vendas conexão, novas né? aí. Então, não adianta colocar um brinquinho pequenininho que até usaria. Mas talvez eu não vendesse com tanta, né? Tanto brilho no olhar, A energia né? é diferente, Com né? tanto brilho no Quando olhar, a gente, exatamente. Faz diferença. né? Fica com esse, senão vai, tipo, acabar. Fica, senão vou ficar. Exatamente. Se não, vou pegar pra mim. Ai. Às vezes a gente tem que brigar com a Carol lá no showroom. Eu e a Paula, que é a que trabalha com ela. Senão ela vai querer pegar tudo pra ela. Olha, Fabíola diria o mesmo. Tomaria uma advertência aqui. E esses dias elas até descobriram o meu truque. Às vezes eu vou lá sábado à tarde ou domingo. Elas falam, chega segunda-feira, cadê aquela peça? Eu falo, tá na minha casa. Já foi, já. Aí eu volto tipo meliante. Falei, pronto, vou devolver. Não usei, vou devolver. E você acha que esse processo, né, de estar mais inserida no universo da moda agora, com as semijoias, te ajudou, tá te auxiliando nesse processo de redescoberta com você mesma? Eu acho que sim. Eu acho que eu me encontro feliz hoje, assim, com o que eu faço, porque é uma coisa que eu sempre gostei mesmo. Tipo, eu sou da praia, né? Lá o pessoal é mais desencanado em relação, assim, Nossa, né? é muito diferente mesmo. É um Se outro arrumar. estilo de vida. Então, assim... Tempo passa de meninas, maneira diferente, né? Usavam, sei lá, o pessoal ia na rua da praia e ia no verão de chinelo havaiana, por exemplo. Então, eu nunca gostei. Eu sempre tava de salto, sempre tava com uma sandalinha, assim, sempre andei, assim, mais arrumadinha. E sempre com a semijoia, sempre, né? Então, é uma coisa que eu já Faz sempre me parte de identifiquei, você, faz né? parte de mim. Eu falo que o anel tem que chegar antes de mim, a roupa com brilho, que nem a Mayara, tá? Que eu vi ela, assim, eu falei, nossa, minha é quase cara. uma estreia pra mim aqui hoje. Então, como a gente fica sentadinha, né? Tem gente que fala assim, não uso brilho de dia. Eu uso tudo, uso brilho de dia, uso o anel grande, brinco grande. Mas não é muito, vai pôr o brinco e o acessório e, né, vai usar tudo junto, tudo junto.
Parece uma junto. árvore de Natal. E que tipo Então, assim, tô feliz, assim, com o que eu tô fazendo, porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de usar, então acho que eu vendo fácil, porque... Ah, com certeza. Fez parte, né? Tá intrínseco, assim, nesse resgate da Carol, assim, Sim. como um todo, né? E que tipo de mulher você falou, né? De gostar de usar isso, de misturar coisas, usar o brilho. Que tipo de mulher que você busca hoje pra ser sua cliente? Para ser minha cliente, quem vai ser minha cliente com as semijoias que eu represento, que são as semijoias de marca aí, né? Que é a Maria Dolores, Ana Prata, Bárbara Porto, a Aimer. Quem procura essas semijoias é o público que gosta dessas semijoias. É o público que gosta do Max, do designer, do diferencial, do ousado, né? Quem gosta de moda. Porque tem gente que não gosta, tem gente que não usa nada. Basiquinho. Nem o basiquinho, E olhe lá, né? e olhe lá. Conhecemos várias que nem o basiquinho. Nem nada, Nem usa, o nem um pequenininho. pontinho de luz, gente, usa. Eu fico chocada. Esses dias foi Eu uma amo cliente que ia casar, lá procurar um brinco. Mas queria um brinco pequeno, né? Porque ela não usava nada. Não usava nada. Aí um brinco menor lá, ela falou assim, tá, vou levar, mas não sei se eu vou usar no dia. Não, mas põe só pra tirar foto, então. Só pra fazer a composição. Dia do seu casamento. E assim, se ela aceitar e se ela levar, vai muito do que eu passo lá, né, também. Se ela aceitar, se a gente conseguir fazer com que ela aceite experimentar Sim. e começar a se olhar no espelho mais vezes, ela começa a acostumar aquele olhar, né? E aí realmente ver, fala, poxa, se eu misturar isso com isso, não fica ruim. A gente fala, poxa, vamos usar conjuntinho. Tem dia que eu gosto, mas tem dia que eu falo, gente, vamos misturar, a gente não precisa usar tudo junto. Igual, né? Tudo igual. E eu acho que sempre funciona muito pra mim isso também, né? E é por isso que a gente conecta com as clientes que também procuram esse estilo. Porque se a gente vai acostumando o olhar, poxa, ela tá vendo em mim várias vezes, né? E a gente, quem tá lá, que pra vender também tem que dar a cara a tapa, ela começa a ver, fala, então, eu vou experimentar, né? E aí é que a gente fala, yes. Eu acho que compartilhar a nossa jornada também, né? De como que foi pra gente chegar nesse ponto de usar muitos acessórios ou um acessório maior, de mais impacto, né? Essa questão de que você falou que da energia, né? Transparecer ali na hora da venda, realmente isso faz total diferença. Mas as clientes ou as potenciais clientes que estão ali olhando a gente, observando a gente, tem a gente como um espelho, né? Uma inspiração. Né? A gente se aproxima das pessoas que se conectam com a gente, que a gente, né? Eu sempre falo isso pra você, né? Desde que você tá do meu lado, desde que a gente é parceira, a minha conexão com você é porque é o estilo que você usa, é o estilo que você está, é o que me atrai, é o que eu gosto, é o que me identifica, né? Tem quantas consultoras de estilo que tem por aí, né? Aí, tipo, você olha aquela não é meu estilo, né? Porque tem aquelas mais clássicas, tem aquelas mais ousadas, tem aquelas mais, né, sei lá, diferentes e, enfim, mais originais e tem aquelas mais ecléticas. E aí você se identifica com aquele estilo e você é um estilo que me identifica. Então, né, eu não, como que fala? Você vai lá fazer os provadores, eu não fico escolhendo as peças para Cássia, né? Eu confio no gosto dela, porque o gosto dela é o meu gosto, então, né? Então, a Cássia já fez um trabalho de consultoria de imagem comigo, a gente já fez a coloração, a gente já fez o close de clean, então, e confio nela porque a imagem que ela aparece, que ela transparece para mim, assim, é o que eu me identifico, assim, é o ousado, é o que eu gosto, né? E os acessórios que eu vendo é isso. Inclusive, eu estou de Carol Rosa. Então, eu já adaptei. Eu já estou de misturas aqui, mas já coloquei. Meu presente chegou aqui em primeira mão. Brinco. Esse brinco é maravilhoso. Dá um close mesmo. Aqui, Eudes, por favor. Eu já fiquei babando esses dias também no provador das abelhinhas. Ai, das abelhinhas. É que de mãe e filha, se tivesse filha, eu ia comprar. A Nalu me mandou uma fotinha hoje da filhinha Elisa. dela. Com um brinquinho de abelha. Abelhinha pra Elisa, muito fofa. E eu tava conversando hoje com uma cliente, praticamente, né, quando a gente também vai, né, se conectar, é praticamente um namoro, né? A gente começa a olhar, não, é parecido mesmo. Eu faço sempre essa comparação, né? Início de relação, aqui, né? Esse estilo parece mais comigo, esse aqui não muito. Então... E outra coisa que me fez também pensar nessa transição, né, para semijoias também,
pensei na minha idade. Foram vários fatores, né? Não é assim, de um dia pro outro, vou fazer isso. Ai, deu vontade de... Não, você vai estudar. Você já tá numa maturidade que você tem que acertar, né? Não pode pensar, se não der certo, faço outra coisa. Então, já tô com 42 anos. Eu falei, bom, vou voltar pro consultório, já vou estar com 10 anos, vou estar com 50. Até quando que eu vou atender, né? Vou conseguir atender. É um esforço, né, maior, assim, nas drenagens, as massagens, né? Tinha feito o curso da Renata França também. E pensava muito nas meninas também. Não que elas vão fazer isso. Mas, de repente, uma empresa, se der certo, sei lá, o futuro Então, delas elas podem pertence, participar, né? Também. Vai que elas vão fazer Verdade. designer de joias, faculdade disso. De moda, de né? moda. Sei lá, né? Vai que elas se identificam ali com o universo das vendas, da empresa. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Hoje eu tô fazendo assim. Lá na frente, sei lá. Então, penso nelas. Agora eu tô lançando a coleção Mãe e Filhas, aproveitando o Dia das Mães, assim. Então, elas já fizeram um ensaio fotográfico comigo, as que duas, legal. né? A Clara gosta mais de aparecer, a Bruna é mais tímida. Mas se saiu super bem, a menorzinha, assim, nas fotos, tá? Gostou. Então, vou começar a trazer agora também essa coleção teen, infantil, assim, um pouquinho ali pra ter para as mamães aí que querem Que legal. também adornar as suas crianças, E é seus legal, filhos. acho que eu até falei na semana passada no Provador, que eu acho que é uma forma... Porque assim, a mãe acaba sendo inspiração, né, pra filha. E uma forma de isso já começar a ser exercitado desde criança, né? O poder dos acessórios, o estilo pessoal, né? Isso já começar a ser aflorado desde pequeno, pra lá na frente ela entender a real identidade dela na forma de se vestir, né? Conseguir formar, né, uma opinião. A gente já falou desse assunto aqui em outros podcasts, né? Sobre culturalmente, né? Até acho que na nossa época isso não era ensinado. Sim. E hoje isso pode ser uma baita inspiração, tanto dela só ficar olhando e participando, por saber que tem um showroom ali dentro da casa dela, mas também tem uma mãe que vai também dando orientação e pensando nela enquanto tá montando e gerindo o negócio, né? Mas, gente, mas isso é tão... Elas são tão diferentes. São mesmo. Não sei. Não. A Clara gosta muito. A Bruna já fez um ensaio fotográfico. Ai, tira esse colar. Ai, tira esse negócio. Ai, já acabou. E a Clara tomou conta do meu ensaio. Falei, nossa, acho que eu nem tirei tanta foto assim. Fui ver, tinha um monte Só da Clara. Olha só, Ela que ia legal. lá, pegava as escolhas dela, vinha, ia lá com a fotógrafa. Enquanto isso, eu tava lá fazendo outra coisa, arrumando beleza. Pedro, a Bruna, e ela tava lá tirando foto. Olha só. E falando na curadoria, que eu acho que é uma das partes mais legais, porque quando eu tive loja de acessórios eu amava. Acho que a minha favorita era fazer a curadoria. O que você leva em consideração? Você já pensa em algumas clientes específicas quando lança alguma coleção? Ou você vai mais por estilo? Como que é? Então, lá no passado, quando eu já vendia, assim, né, quando você já tem uma experiência ali dos seus clientes, você vai pensando nos clientes, você vai olhando, você fala, putz, aquela vai gostar, esse fulano vai gostar, né? Aí você já vai fazendo uma curadoria pensando já nas pessoas que você vai fazer as possíveis vendas. Agora, voltando para o ramo das semijoias, eu ainda estou conhecendo as minhas clientes, né? Então, as primeiras curadorias, assim, é o que eu usaria. Se eu não vender, vou... É meu. É meu. Eu tenho um jeito, uma saída pra isso. Né? Ok, tá tudo Se certo. empacar esse, é meu. Mas a chance de vender quando a gente gosta, né, Carol? Por mais que a gente não tenha aquele perfil desenhado quando tá com o negócio começando, se a gente realmente ama e aquela peça despertou aquele brilho, Sim. cara, eu vou vender. Pra alguém eu vou acabar vendendo. É que às vezes é um pouco difícil, assim, né? Escolher que nem... Ai, anéis. Nossa, eu tenho uma dificuldade na parte dos anéis, porque é numeração. É. Tem isso. E aí você fala, puta, eu vou comprar. Aí você vai escolhendo um 19, um 17, um 18. Quantidade, né? Você gosta desse, você gosta daquele. Aí algumas vezes, agora que você já tem uma cartela de clientes assim, você fala, putz, eu vou pedir esse da pedra preta para aquela cliente que usa 21, ou que usa o 23, ou que usa... Então você já tenta ir mais certeiro na numeração ali, né? Mas basicamente ainda está assim, tipo... Vou comprar, que se não vender, eu uso. Mas não sei, tudo lindo, né? Ai, é verdade. Você ficaria com tudo. Uhum. Não tem uma peça que é feia, assim. E é outra coisa, vindo das marcas, né? Do designer, assim, que tem as coleções, é difícil você não gostar de uma peça daquela coleção.
Acho que é diferente de você ir lá num lojão que vende semijoias, fazer a sua curadoria de acessórios, escolher, que tem inúmeras peças diferentes. E muitos estilos, né? Muitos estilos e muitas iguais. E quando eu vendia, assim, por comissão, né? Que eu vendia prata e tal, que eu tinha que ir lá escolher todo mês, eu escolhia sempre os grandes, que era o que eu ia usar. Escolhi aquilo que se identificava comigo. Mais maxi. Só que não é todo mundo que gosta das mesmas coisas que eu. Sim. Então, eu chegava pra vendedora e falava assim, agora você escolhe os pequenos. O que vende? Agora, o que vende, assim, né? Então, nessa fase era assim. Porque eu não conseguia escolher os pequenos. Não consigo, não vou usar. Como que eu vou vender uma coisa que eu não usaria, né? Mas vendia, porque tinha pessoas diferentes de você. Então, vendia os pequenininhos, mas eu não conseguia escolher uma pulseirinha fininha, eu não conseguia escolher um brinquinho de bolinha. Bolinha você escolhe, né? Você pega pequena, média, mas assim, um brinquinho pequeno, uma argolinha. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria. Não compraria nada disso. Então, hoje, as marcas, assim, eu me identifiquei mais ainda, porque todas as coleções ali eu usaria. Acho que com a demanda muito grande e a quantidade, a concorrência também muito grande, as marcas elas vão se nichando, né? A gente sabe, né? Maria Dolores, sou uma super fã, ela tem um design muito diferenciado, né? Então a gente sabe, vai ter uma pequena parcela da coleção que vai vir umas peças mais básicas, que você falou, é o que vende. Mas sempre aquele design diferenciado, você pode ter certeza que, independente do lançamento, vai vir uma peça bombástica ali que mas olha que engraçado. Eu gosto da Maria Dolores e me identifico com o diferente, porque é isso que me chama a atenção, é isso que eu gosto. Um brinco de alfinete, um anel de uva, de morango, né? Mas eu tenho muitas clientes que não. Sim. Que acham bonito, mas não consomem. Que preferem a Aimer, por exemplo. Que é clássica. Exatamente. Ana Prata. Tem a pedraria, mas é mais clássica. Eu acho que a que mais fica no meio termo, assim, é a Ana Prata, né? Que dela, ela é bem extremos. Ela tem o design bem, que inclusive é esse daqui que eu tô, é Ana Prata, né? Esse conjunto tem o design bem mais over, né? Que eu confesso que são os meus favoritos. Mas ela vem com os mais delicados também. E aí a Aimer tem um design mais clássico, Maria Dolores mais, tipo, bem criativo. Mais arrojado, né? Mas assim, o sucesso, assim, agora que anda fazendo, assim, campeão de vendas, está sendo a Ana Prata. Os metais, a mistura de metais, né? Prata e o dourado. E aí, é isso que a Cássia falou, ela traz o designer, mas ela não trabalha muito com pedra, né? Então, é nos metais. Então, é isso que a Cássia inspira uma asa de borboleta. É maravilhoso. Lindíssimo. É lindo. A tarraxa é a asa maior de trás. Então, se não quiser usar assim, compridão, você pode usar uma outra tarraxa com um brinquinho. E é muito legal que ela tem muito essa coisa, né? De você, de multifunção na peça. Eu acho isso super válido. Até por ser uma semijoia, né? E também o quanto que as coleções, elas se encaixam uma nas outras, né? Que você pode fazer um mix que vai super ornar, vai ficar harmônico com coleções diferentes. E o que é legal também das designers, não só da Ana Prata, acho que a Maria Dolores também, acho que falou isso esses tempos aí, diversificar uma peça, 3 em 1. Sim. Entendeu? Você compra um brinco, você pode usar ele pequeno, pode usar ele grande. Você compra um colar, você pode tirar uma peça, é uma choker. Você põe a outra, é um colar maior. Você põe um extensor, você usa o menor. Muito legal. A gente tinha essa possibilidade nas roupas, né? Isso se estendeu para semijoia. Por que não, né? Porque tem que ser uma peça estática, só usar de um jeito, né? Aí você vê, né? Todo... é diferenciado, tudo, né? O fechinho tem o cristal, que tem no cristal embaixo. O outro fechinho é do alfinetinho, que tem o alfinetinho embaixo. Os detalhes, são ricos em detalhes. Inclusive, foi um que a gente descobriu recentemente, foi na Luatec, pesquisando, falou pra gente que a Ana Prata, o brinco ele vem com a identificação do lado esquerdo e direito. Então, todo brinco da Ana Prata que tá escrito, ou tem o logo da marca, é o da orelha direita. Olha só. Então, assim, são detalhes que, cara, você... Nossa, nem passa pela cabeça. Porque tem um cliente que fala assim, mas precisa de um manual para usar. Quando a gente não tá ligado. Às vezes. Mas tem um lado certo, porque senão ele fica diferente. Fica diferente, né? No rosto, ele fica numa posição aqui no rosto. Tem coisa que dá. Tipo, tem um brinco lá que é um C, assim, com uma pérola. O C é para fora.
Uhum. Mas eu já vi gente usando pra dentro e ficou bom também, tá tudo certo. Principalmente aquele user cuffs, quando o de engancha aqui, né? encaixe, Aqueles a gente não sabe encaixar e fala, poxa, mas tá doendo. É porque você não encaixou direito. Encaixou direito. Não, pode estar usando o lado errado. Só dá uma mexidinha Testa. ali, uma mexidinha. Eu falo, tira do ponto aí da acupuntura. Põe assim. Verdade. E quais foram, assim, o que você sente hoje que mudou como empreendedora na época que você estava com o consultório, seu olhar, assim, com empreender, do hoje para Semijoias? Lá na fisioterapia, o empreender não tem material para vender. Tem o seu Serviço. Serviço, seu né? serviço, né? Tem outros investimentos ali, tem os produtos, você tem que ter alguns equipamentos, né? Quanto mais equipamento moderno, você está à frente de outros concorrentes, enfim. Mas você não tem o material, é seu serviço. Seu serviço, é sua mão, é seu trabalho ali. E o diferente das Semijoias é você... Empreender com produto. Empreender com produtos, né? E aí você tem que fazer as compras certeiras. A gente sabe que sempre sobra um estoque. Gestão de estoque. Não é tudo que você vende, né? E não adianta. Você nunca vai acertar o gosto de todo mundo. Sim. Você nunca vai trazer a quantidade certa de peças que você vai vender tudo aquilo. Mas talvez seja diferente um pouco de roupa, assim. Porque as roupas são aquelas... A Semijoias também é coleção. Uhum. Mas a Semijoias que não sai de moda. Igual algumas roupas, Algumas né? tendências, Algumas sim. tendências em Vai muito da roupas, sim. curadoria também. Mas acho que, né, observando, né, seu estilo com o meu, acho que o perfil da minha loja também é ter uma moda mais atemporal, onde a gente não tem... Sempre dentro de uma coleção a gente tem que ter, né, uns E dá 10, pra usar, 15% ali de usar. peças... Não, de peças, assim, mais diferentes, aquelas que são mais tendência, a Sim, famosa modinha, né, que a gente traz. Mas especificamente na minha loja, eu tenho peças que são mais atemporais, peças que são pra vida. Até por conta do preço, né? Quando a gente também vai levantar esse material, vai atrás das marcas, não dá... eu trabalho, assim, com uma moda mais exclusiva. A pessoa fala, mas poxa, você não tem mais cores ou mais tamanhos? Eu falei, não, gente, não é só... lógico que é uma estratégia de marketing a gente usar o gatilho da escassez, mas como os círculos também são muito próximos, não é bacana a gente ter um monte igual, né? Então, eu acho que parece... Dependendo, tipo, a minha curadoria, falando especificamente, ela lembra um pouco a sua, no sentido, a gente tem que fazer trabalho também empreendendo com o produto. A gestão de estoque é importantíssima. A logística é totalmente diferente quando você tem uma logística de quem trabalha com serviço. A logística do produto é outra. Então, todo esse pensar, né, estruturar esse negócio, faz a gente queimar uns miolos aí, tem essa diferença. Daí eu nunca empreendi com o serviço. Mas eu imagino, ralaria também, porque... Não sei, talvez porque eu também já estou um pouco mais acostumada, mas acho que um produto um pouco mais fácil. Talvez por ser palpável. Eu acho que eu tava conversando com... Mas a parte, pra mim, administrativa tá sendo um grande desafio. Sempre. Né? Porque a parte administrativa só de serviço, tô ali, tô atendendo, tá entrando e tá tudo certo, né? Vou reinvestir num prêmio que acabou, vou reinvestir num, né? E ali nas Semijoias não, né? Então... Ainda mais porque a gente nunca tá satisfeita com o mesmo lugar. A gente quando você sempre tá com quer subir um produto- degrauzinho. E aí o administrativo vai pegando cada vez mais. Eu falo, né? São as dores do crescimento. Porque a gente começa a não dar conta. Começam a vir mais clientes, mais marcas, estoque maior. Isso tudo... A gente não dá conta sozinha. É muito verdade. difícil fazer a gestão do pessoal, mas a gente é insano pensar que a gente vai dar conta sozinha. Não sei se a gente for trabalhar ali naquele mesmo molde. Se não, Sim, isso a gente tem que acho desapegar. a gente falou ontem, hoje, né? Disso, né? Foi. Do passos que eu fui dando, né? Sim. Moro em Pinda, mas eu tenho a praça de Pinda com as Semijoias, né? Porque as marcas você tem que pegar as praças, né? As exclusividades. Então, eu tenho de Pinda, tenho aqui em Taubaté, duas marcas, e tenho São Sebastião, que é o litoral, onde está minha família, meus pais, né? Então, lá minha mãe acaba assumindo essa parte, me ajudando, mas a parte administrativa bacana. de tudo isso, Aqui. eu acabo fazendo por aqui. Fica concentrado. Concentrada num lugar só. Então, o sistema, o estoque, né?
o marketing. Minha mãe já não faz, minha mãe não faz marketing, não faz nada. Ela só leva, entrega, vende, mostra. E hoje em dia é um departamento que a gente não dá pra separar, né, Carol? Online, né? Eu vou buscando os clientes no online lá de São Sebastião, sabe? Que são minhas amigas, que estudaram comigo, amiga do meu irmão, né? Meu irmão tem balada lá, então tem comércio. Que legal. Então conhece lá Bastante gente também. Então é isso, mas é como que fala? É uma coisa que não precisa de mim, mas não precisa. Eu consigo, como que fala? Me gerir ausentar, um pouco a distância, né? E ter alguém Gerir a distância e ter que uma consiga ajuda. fazer por mim também, entendeu? Da fisioterapia não daria. Não daria para eu pôr uma outra pessoa ali atendendo. É mais né? difícil. É eu que tenho que atender. Lógico que tem clínica que cresce assim, dessa forma, se eu for profissionais e tal. Mas eu achei difícil mexer com mão de obra. É mais difícil, é bem difícil, sim. Então, eu concordo. Né? A gente sempre tem que... Eu tô feliz também. Eu acho que o Seu Enjoy está sendo mais leve, digamos assim. Sim, é esse o ponto mesmo, né? Assim, e o relacionamento com mulheres, que é o que eu gosto, conversar, o bate-papo, a conexão, aumentar a autoestima da mulherada. Esse trabalho que eu fazia com a fisioterapia, continuo fazendo com a Semijoias. E talvez de uma forma até mais instantânea, muito mais rápida. Leve. Quem tá indo comprar Semijoias tá feliz, né? Tá feliz que vai fazer uma compra, né? E nem sempre era assim no atendimento. Você tá ali atendendo, a pessoa tá desabafando, tá chorando as mágoas, né? Com ela vem uma carga mais baixa. Com dores físicas mais fortes, diferente de uma semijoia, que às vezes tem uma dor emocional ali. Mas é mais fácil, né, da gente tratar e curar. Com certeza. A gente tá ali tomando um cafezinho, conversando e trabalhando. E o que te inspira hoje? No sentido do quê? De empreender, acho que de vida em geral, assim. Porque acho que tá tudo conectado, né? Não dá pra gente falar que pessoal, profissional, é uma coisa só. Acho que ainda mais a gente empreendendo. O que você tem como inspiração? Uma pessoa, um perfil, o que te faz os filhos, talvez. Acho que esse ponto, né, que você tocou, talvez, em escolher empreender com um produto. Uma pessoa, assim, que me inspire. Eu acho que o que me inspira é achar algo que eu trabalhe, que, queira ou não, a parte financeira, né, é importante, né, que traga ninguém tá aqui a passeio, temos boletos. Que retorne a parte financeira e uma coisa que te faça feliz ao mesmo tempo. Porque se você não trabalhar feliz, se você não trabalhar com aquilo que você gosta, você não vai fazer um trabalho bem feito, entendeu? Então, eu não tenho uma inspiração assim, quero ser igual aquela pessoa, ou quero vender igual aquela pessoa. Não, eu estou fazendo meu trabalho de uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo usar, né? Então, eu acho que é isso. Acho que é uma inspiração que vem de dentro, né? Se faz tão bem para mim, eu tenho que passar isso de algum jeito para as outras pessoas, acho que é uma né? Então, mesmo, assim, a parte do comércio, de vendas, eu acho que vem ali, já tá dentro de você, de mim, de criança, dos meus pais. Então, vender para mim é a inspiração. É a minha inspiração. Eu até encontrei uma amiga de faculdade agora nas férias, em janeiro. Que aí ela segue minhas redes sociais, tá vendo? A gente tava conversando, ela assim, né, Carol, mas poxa, isso aí você faz desde a faculdade. Então eu já fazia isso, entendeu? Não é uma coisa assim, é nova, vi em algum lugar, quero fazer igual. Porque você não vai fazer igual. Você é você. Você não vai ser igual a outra pessoa, entendeu? Então, você vai conquistar os seus clientes. Os clientes vão se identificar com você. E então, você não vai fazer igual. Não adianta você querer copiar que, né? Não vai dar certo. Então, por isso que na hora de escolher, assim, foi muito bem pensado o que eu gosto de fazer, o que eu queria fazer, o que eu queria representar. E quais as escolhas, quais as marcas, né? Então, é isso. Mas eu acho que isso existe dentro de mim desde sempre. Sempre vendi. E acho que na faculdade a gente vendia brigadeiro, trufa, fazia tudo para vender. Ganhar dinheiro. Caixa. Sempre fiquei no caixa. Trabalhei na balada com meus pais também, uma época, antes de casar. A minha parte era ali, no caixa, administrando o dinheiro, as pessoas, coordenando. E com o empreendimento, é isso que eu faço, né? Hoje eu montei uma equipe, né? Tem a menina que me ajuda lá na parte administrativa, que não é o meu forte, que eu não gosto. Então, precisa ter alguém mexendo ali no sistema para ter esse controle, né? Para você saber o que está entrando, o que está saindo, se está dando, se não está dando.
Aonde você tem que brecar, aonde você continua, né, prosseguindo. Só que isso leva um tempo, né? Agora que vai fazer 1 ano, tipo, da minha primeira bolsinha. Então, minha primeira bolsinha, eu era sacoleira, né? Você não tem uma loja, você tem que sair vendendo de um em um ali, mas são os seus primeiros contatos, né? Primeiros passos, Depois você vai investindo. Aí eu montei o showroom, agora eu penso em montar um showroom em São Sebastião. E aí, esse passo a passo aí do empreendedorismo. E pra mim, acho que uma das delícias do empreendedorismo é esse poder de escolha, né? Que a gente vai... A vida vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo com a vida e a vida vai nos amadurecendo. E com o seu momento ali, né? E a Cada vantagem momento do empreendedorismo, que não é fácil, mas acho que ter a consciência e o poder dessa escolha, é bom demais. Sim. Não é fácil, mas é bom demais. Carol, o papo tá ótimo, mas a gente tem que finalizar. Viu como tá é rápido? chegando, viu como é rápido? Eu não muito. falei pra você? Você nem ia sentir, nem vai a gente sentir. fica aí, ó, Não ia parar de falar. Queria muito agradecer, fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Carol já é minha parceira, assim, há anos, acho que é uma das primeiras, assim, que acreditou em mim. Sim. Queria muito trazer você aqui para contar a sua história. Tenho muito orgulho da onde você chegou, né? Todos esses anos aí, até onde você está agora, professora, docente, fazendo o seu método, né? De mentoria, e eu sei que foi muitos estudos, né? Sim. Lá atrás, lá na drenagem, você falava, tô fazendo um curso de Instagram, você tem que aparecer, que eu gosto de aparecer muito, né? Eu cobro isso dela até hoje, gente. Você tem que não sei o quê. Eu lembro que você comprou o curso, ainda passou pra mim assim, não assisti nada, né? Poxa, Carol. Mas a Cássia sempre me incentivou mesmo, assim. Então, é minha inspiração. Então, você perguntou aí, qual é a sua inspiração? Você é minha inspiração. de imagem, de estilo, de aparecer. Agora, pra mim, as redes sociais é diferente. Eu acho que pra minha faixa etária, para as pessoas da minha faixa etária, a gente tem uma certa dificuldade, assim, ainda de fazer os vídeos, de aparecer, de trabalhar com esse mercado. Para vocês que são 10 anos mais nova e já engatou nisso, entendeu? Já começou a trabalhar com isso. Então, a minha dificuldade lá na drenagem que me cobravam era isso, você tem que filmar, você tem que aparecer. Eu falei, gente, como que eu vou filmar se eu tô atendendo? Eu tô atendendo, não dá para filmar. Não é muito natural pra gente, né? Que não nasceu com isso. A gente, né, eu passei por esse processo também. Foi muito pessoal no início, a ponto de me dar dores físicas, como dor de barriga, dor de cabeça, sudorese. E até eu entender que faz parte. É um meio do meu trabalho. Não é um começo nem um fim, mas é um meio. E precisa. Então, eu fui tratando, sempre vai ter como melhorar? Vai. Sim. Mas aí eu vou também dentro dos meus limites. Isso aqui eu topo, isso aqui eu não topo, isso aqui eu faço, isso aqui, eu tinha que fazer desse jeito, mas não deu. Fiz assim, tá bom? Tá bom. Mas às vezes a gente esquece, assim, quando não tá na automatização. Depois vai criando essa automatização. Sim, acho que eu já melhorei nesse 1 ano. Já nas redes sociais. Preciso melhorar mais, né? A gente vai treinar para isso. Mas é isso, tipo, tudo é novo. Né? Empreender no digital, empreender com as semijoias no jeito que eu estou empreendendo hoje, porque lá atrás eu vendia, era comissão, vendi, catei esse dinheiro, é meu, toquei no meu bolso, é meu lucro e acabou, entendeu? E hoje o processo é um pouco mais diferente. Né? Sim. Também estou muito feliz de te receber aqui. A gente não conseguiu se trombar dentro da loja ainda, mas, cara, minha cliente. Um orgulho estar aqui de Lupe Mayara Marques também. Mas hoje, pessoalmente, a gente conseguiu se ver. É engraçado. A gente falei, poxa, já conheço, mas é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente hoje. Um prazer é meu. É isso. Carol, onde que as pessoas podem te encontrar? Seu Instagram? Eu tenho dois Instagrams, né? Duas redes sociais, que é uma lá do Litoral, que é a Carol Rosa Semijoias. Que lá eu vendo a Maria Dolores, a Aimer e a Ana Prata. E aqui do Vale, que é a Carolina Rosa Semijoias, onde eu vendo a Aimer, Bárbara Porto e a Ana Prata. E aí tem a praça aqui, né? De Taubaté e de Pinda. Muito bom. @ vai estar na tela. Vocês não vão se arrepender. Depois, E aqui em Pinda eu tenho um showroom, né? Aqui em Pinda eu tenho um showroom em casa, para os clientes que quiserem irem no showroom, eu atendo com hora marcada, entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp.
E em breve vou ter o showroom também em São Sebastião. Olha só. Sim. Muito bom. É isso, muito obrigada. Obrigada. Você que assistiu a gente aí, ó, não esquece de se inscrever, comentar o que você achou, se você se sentiu conectada de alguma forma, né? Se com algum momento aqui da conversa, comenta aí pra gente saber. Já ativa a notificação para receber as atualizações aqui do nosso YouTube, que todo dia a gente tem vídeo, não só do estilo TPM, mas de todos os TPMs A que mulherada tá existem aqui. bombando. Exatamente. É isso, bom ter você de volta. Muito bom. Tô feliz de estar de volta nessa bancada. Gente, tava realmente com saudade. E é isso. É isso, Um beijo. até- Um lindo Domingo das Mães. Sim, feliz Dia das Mães para todas as mães. É isso, beijo, tchau, tchau. Tchau.